Fica vindo... Boa. Que é o... Beleza, eu vou puxar aqui. Vamos lá, pessoal. Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Alan Turano. Fui convidado aqui pelo Futebol Interativo para ser o responsável por esse nosso encontro de hoje. O encontro aqui para a gente poder falar sobre algumas alterações promovidas pela Lei da Sociedade Anônima do Futebol no que diz respeito à estrutura dos clubes. O objeto aqui é que eu possa enfrentar com vocês trazendo uma visão jurídica sobre o tipo societário agora que é utilizado pelos clubes, que pode ser utilizado pelos clubes, e a gente falar um pouco sobre essa roupagem jurídica para até quebrar algum senso comum de que, eventualmente, a SAF seria uma evolução dos demais modelos existentes, de que todo... Opa, professor, mutou aí, só reativar. Eu vou... Deixa eu liberar aqui. Vou liberar. Pronto, agora foi. Opa, o microfone voltou, só que eu acho que a apresentação saiu também, né? Deixa eu ver agora. Falar que vai dar certo, galera. Problemas... Não, vai dar só... certo. Eu acho que agora que mudou, eu perdi a permissão para projetar. A conta que eu estava fazendo a apresentação de slide, eu perdi agora o acesso. Precisa só atribuir de novo. Eu acho que vai ter que ficar com... Porque é a mesma conta. Então, acho que Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Mesmo. Foi. Beleza. Vai ter que ser como organizador. Tá tudo certo. Pronto, agora foi. Vamos lá, pessoal. Dando sequência, então, aqui no nosso encontro, qual que é o objetivo de hoje, tá? É a gente falar sobre as alterações promovidas pela lei da SAF, no que diz respeito aos tipos societários agora, as formas de organização jurídica que um clube de futebol pode assumir. E a ideia aqui, já de antemão, já vou trazendo para vocês, que é desconstituir um certo senso comum de que a SAF é uma evolução, como um último estágio de todos os clubes de futebol. Não. A SAF foi um excelente modelo, um modelo pensado especificamente para a realidade do futebol brasileiro, mas não necessariamente é a melhor. É só mais uma alternativa. O que vai fazer a gente escolher ou não a SAF leva em conta diversas características de um clube, em especial o seu grau de endividamento, o seu interesse, a sua forma de captação de recurso, o seu posicionamento no mercado. Isso tudo contribui para a popularização desse novo tipo societário, que não é para todo mundo. E aí, por que eu fui convidado aqui pelo Futebol Interativo para estar à frente desse encontro? Eu sou advogado, eu lido com direito empresarial desde sempre, há mais de 10 anos, e acompanhei todo o processo legislativo de inauguração da lei da SAF, trabalho em uma sociedade anônima de futebol hoje, o Botafogo, e eu quero poder dividir com vocês a minha visão enquanto advogado, mas em especial também enquanto acadêmico, pesquisador, professor que eu sou, olhando para o fenômeno muito além do Botafogo, como de todos os demais clubes do Brasil. Eu acompanhei bem de perto o movimento em que o Atlético Mineiro se tornou, o Vasco se tornou, o Coritiba se tornou, e por aí vai. Eu quero poder dividir um pouco com vocês a visão que eu tenho com relação a essas novas possibilidades. E para isso, qual que é o objetivo do nosso encontro de hoje? Aqui a ideia não é ficar lendo currículo, tá? Só dividindo com vocês que sou advogado e trabalho também. E um dos clientes que eu represento no futebol, especificamente, mas um dos clientes que eu represento é o Botafogo. E o tema da nossa aula de hoje é falar aqui com vocês sobre 3 grandes tópicos. Do associativismo ao clube-empresa, então a gente compreender essas mudanças que a legislação promoveu até a gente chegar à lei da SAF, entender a origem das SAFs e conseguir aqui identificar o que faz a gente perceber qual é o modelo jurídico mais adequado. Não há uma receita de bolo, não é a mesma fórmula que serve para todo mundo. A gente vai entender o que motiva um clube seguir com uma associação, o que motiva um clube eventualmente ser uma limitada, o que motiva um clube a ser uma SAF. Pois bem, vamos lá. Para a gente começar a falar sobre isso, eu preciso voltar lá na Constituição Federal. Boa parte das pessoas que nos acompanham aqui não são do direito, talvez vocês não tenham tido acesso ao texto da Constituição Federal. Outros, eu já vi aqui até pelo chat, que temos muitos estudantes, advogados, formados. A Constituição Federal é o ato normativo mais importante do Brasil. E ele traz para a gente, no artigo 5º, o que nós chamamos de direitos fundamentais, direitos garantidos a todas as pessoas. E dentre esses direitos, a gente tem vários que se referem à liberdade de associação, ao associativismo. Ele diz, por exemplo,
que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. O que esse dispositivo está trazendo aqui para a gente? Que qualquer pessoa vai poder montar uma entidade, cuja lei dá o nome de associação, que pode ter uma finalidade recreativa, cultural, desportiva, por exemplo, independentemente de autorização, que é o que a gente vê nesse segundo dispositivo aqui. E, da mesma forma, ninguém é obrigado a entrar numa associação ou nela continuar. Esse conceito das pessoas poderem se reunir em conjunto, contribuindo para um fim comum, e todo mundo partilhar do que construir, é o que forma a associação. E o futebol tem muita conexão com isso. E eu trago o exemplo aqui do Botafogo, e eu vou trazer exemplos de vários outros clubes aqui ao longo do nosso encontro, mas eu trago o exemplo do Botafogo, que surge, como a gente consegue ver aqui, de colegas que estudavam num colégio chamado Alfredo Gomes, e durante uma aula de álgebra, trocaram bilhete, dizendo, olha só, o pessoal da outra rua montou um clube de futebol, por que a gente não monta o nosso também? E a ideia dos clubes de futebol, na sua acepção, na sua origem, eram reunir comunidades, reunir pessoas. Tanto é que a gente tem um histórico muito grande de clubes de futebol que são batizados com o nome de bairros, com o nome de município, com o nome de estado. Eles têm esse vínculo desde a sua acepção, desde a sua origem, com a comunidade onde eles estavam situados. Pessoas que resolviam empregar esforços coletivos com trabalho, com tempo, com dinheiro, para propiciar a prática de algum esporte, ou de vários esportes. Os maiores clubes de futebol do Brasil são, na sua essência, clubes poliesportivos. O Botafogo, anos depois, viria se fundir com um outro Botafogo, ambos do bairro, para formar o Botafogo de Futebol e Regatas, dois esportes que são esportes estatutários no clube. Então, esportes que vão, enquanto não houver qualquer mudança no estatuto, sempre existir. Assim como vão existir outras práticas esportivas, basquete, vôlei, judô, taekwondo, canoagem e por aí vai. Então, os clubes de futebol, eles vêm dessa origem de juntar comunidade, de agregar pessoas e das pessoas contribuírem com tempo, dinheiro e esforços em prol de uma prática sem visar um retorno. Ninguém estava pensando em lucrar. As pessoas estavam pensando efetivamente em gozar da estrutura do clube que eles estavam construindo. Nesse sentido, a gente tem a previsão na legislação atual, o nosso Código Civil, do que é uma associação. Ele fala, as associações são a união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Aqui, a gente tem uma certa impropriedade que eu quero bater com vocês. Quando a legislação fala em fins não econômicos, a gente tem que tomar um cuidado com o que ela quer dizer. Não significa que a associação não pode ganhar dinheiro. Não significa que a associação não pode ter um superávit. Não significa que a associação não pode lucrar. Porque vejam só, quando a gente pensa nos clubes de futebol que foram e ainda são associações, vem na minha cabeça de primeira, Internacional, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, clubes que têm aí uma história, uma tradição e um êxito esportivo enorme. Clubes que têm uma saúde financeira também bem expressiva. O Internacional, por exemplo, é um dos clubes que tem um dos programas de sócio-torcedor com mais engajamento, que gera mais receita. O Flamengo, um dos clubes, se não o clube, mas um dos clubes do Brasil com maior receita de patrocínio. São Paulo, um clube que tem uma gestão forte do seu programa de sócio-torcedor, do seu próprio estádio, já há muitos anos um estádio próprio, que faz shows, que já funciona como uma arena ali não só para o futebol, mas como uma verdadeira casa de espetáculos para a cidade de São Paulo. Palmeiras, que tem se destacado nos últimos anos com vendas expressivas de jogadores. Veja só, eu falei sócio-torcedor, patrocínio, estádio, venda de jogador. Posso falar ainda sobre direito de transmissão. Posso falar ainda sobre premiação. Palmeiras e Flamengo disputaram o Mundial de Clubes e tiveram lá a premiação expressiva, como os demais clubes brasileiros, com Botafogo e Fluminense, que participaram. Premiação por participar do campeonato, por passar de fase. Todos esses clubes têm fins econômicos, muito embora sejam associações. O que eles têm finalidade de lucro. O Palmeiras, quando lança um jogador da base e vende esse jogador,
está querendo lucrar o máximo possível. Tanto é que não vende por qualquer preço. Isso ocorre com todos os clubes, eles buscam superávit. Então, quando a gente fala que não tem fim econômico, é um tanto quanto técnico. O que não existe é a obrigação, ou melhor, a possibilidade jurídica de pegar esse resultado positivo que existe ao final de um exercício e pagar para os associados. Os donos dos clubes de futebol que são associação são os associados. Mas a característica deles serem donos só dá para eles o direito de usufruir do patrimônio do clube, mas não de receber lucros, de receber os dividendos. Então, um sócio do Flamengo pode frequentar a sede da Gávea, um sócio da associação, não estou falando de sócio torcedor. Mas quando o Flamengo participa do Mundial, recebe uma baita de uma premiação, ele não recebe um centavo a mais por isso. Então, a grande diferença que separa uma associação de um clube-empresa, que é o que a gente vai falar mais para frente aí com um rigor técnico maior, é que nas sociedades empresárias, isto é, os clube-empresas, eu tenho, além da finalidade de lucro, além da finalidade econômica, o objetivo de partilhar o resultado. Nas associações, eu não partilho o resultado, eu reinvisto ele todo. Então, quando o Palmeiras vai e lucra no ano, ele reinveste para melhorar o estádio, ele reinveste para melhorar a categoria de base, ele reinveste para contratar jogadores melhores para o seu plantel, para contratar equipamentos melhores, é tudo reinvestido na atividade. Quando um clube empresa, uma sociedade empresária lucra, os donos, sejam sócios cotistas ou acionistas, podem deliberar sobre a distribuição de dividendos. Podem. Não significa que isso vai acontecer. Pode. E a gente vai entender essa grande diferença. Então aqui eu estou trazendo para vocês, pessoal, o exemplo do Palmeiras. Notícia agora de setembro de 2025. Palmeiras tem superávit milionário em julho e fatura 1 bilhão no ano. Então não dá para a gente dizer que o Palmeiras, por ser uma sociedade esportiva, isto é, uma associação, não tem finalidade econômica. É óbvio que tem. Tem gestão empresarial. Então aqui, acima de tudo, o que eu preciso que vocês tenham em mente? Gestão empresarial não é sinônimo de você ser SAF ou não. Qualquer que seja a sua formatação jurídica, você pode ter gestão empresarial. Você pode ter uma associação gerida com os princípios mais adequados de governança corporativa, você pode ter uma sociedade empresária ignorando totalmente esses princípios. Não é o tipo societário que traz isso, mas a forma como você lida com uma pessoa jurídica. Palmeiras aí é um exemplo dos últimos anos aí bem marcante em relação a isso. Pois bem, mas ainda assim, por que o Palmeiras não vira uma SAF? Por que o Flamengo não vira uma SAF? Por que o Inter, o Grêmio? Por que o São Paulo não vira uma SAF? Porque existe uma vantagem legal em ser e se manter como associação. Dá uma olhada aqui na Lei 9.532 de 97, que diz assim: consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico, e as associações civis que prestem o serviço para as quais houverem sido instituídas. Dentro desse conceito entram os clubes de futebol. Consideram-se isentas, mas isentas do quê? E aí vem o parágrafo único aqui embaixo. A isenção diz respeito ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL e IRPJ. O que significa? Que um clube de futebol na forma de associação paga menos imposto do que paga uma sociedade empresária. Então existe, acima de tudo, aqui uma eficiência, uma vantagem fiscal em ser uma associação. Não significa dizer que não paga imposto nenhum, não é isso. Vai ter que pagar, por exemplo, IPTU do imóvel onde está sua sede. Impostos relacionados às atividades são pagos, mas o imposto de renda e a CSLL não. Então aqui já tem uma economia muito grande para ser associação. E existe, então, dois motivadores para os clubes de futebol historicamente serem nascidos como associação e continuarem assim. Eles nascem porque eles reúnem a comunidade. E eles se mantêm porque eles têm uma vantagem tributária ao se manter e vai além. Ao se manter como associação também, eles garantem o seguinte: nós não temos dono no sentido de alguém que tira dinheiro do clube. É aquela frase que a gente escuta aí de uma maneira sendo reproduzida por algumas torcidas, vou faltar aqui com crédito exatamente de qual, mas é tudo pelo clube e nada do clube. Essa é a lógica da associação. Faço tudo por um clube, não tiro nada dele.
Agora, esse modelo, muito embora tenha as suas vantagens, e a vantagem tributária e a vantagem de você não ter retirada do superávit, do lucro, encontra algumas desvantagens também. Se você não consegue ter um crescimento orgânico, isto é, se você não consegue fazer dinheiro com o próprio clube indo bem, ganhando campeonato, vendendo jogador, licenciando produto, vendendo programa de sócio-torcedor, você fica com dificuldade de crescer. E uma das formas de crescimento no mercado em geral, uma das formas de crescimento é justamente o crescimento inorgânico, a partir da entrada de investidores, a partir das operações de M&A. E os clubes de futebol, que são associações, não estão sujeitos a essas operações, a menos que mudem a sua natureza jurídica. Eu não tenho como falar em ter um investidor participando do capital de uma associação, a menos que essa associação se torne um clube-empresa. E é justamente isso que fez com que alguns clubes passassem a mudar a sua natureza jurídica, antes mesmo da lei da SAF. Exemplo mais concreto que não precisou da lei da SAF para dar certo. E é um exemplo de sucesso estrondoso. O Bragantino. Hoje, Red Bull Bragantino. Muitos anos antes da lei da SAF, o Red Bull Bragantino converteu-se de associação para sociedade empresária limitada. O que aconteceu? Os então associados do Red Bull, ou melhor, os então associados do Bragantino, aprovaram a transformação do Bragantino em sociedade limitada e cederam as suas cotas para o Red Bull. Hoje, os antigos associados do Bragantino já não fazem mais parte da operação do futebol, mas o Bragantino voltou para o destaque nacional e voltou para a elite, usando o modelo de clube-empresa, que não é a SAF. Não é a SAF. A SAF é mais uma alternativa. Os modelos de clube-empresa já existem há muitos anos no Brasil, e a gente vai falar mais à frente sobre isso. Para a gente poder falar sobre isso, eu trago aqui uma reportagem feita há 1 ano e meio, se não me engano, 2 anos, pelo Globo Esporte, muito bacana, que contou com a participação de um advogado e de um geógrafo, que mapeou o mapa do clube-empresa no futebol brasileiro. Essa reportagem foi com base em um artigo feito à época também, pelo Jonathan Ferreira e pelo Luciano Mota, que fez uma análise dos clubes-empresa no Brasil ainda antes da lei da SAF. E viu o seguinte: a gente já tinha espalhado ao longo do Brasil diversos clubes que já usavam uma formatação empresarial, mesmo sem ser sociedade anônima de futebol, que sequer existia essa possibilidade antes. Então aqui, olha, nesse estudo deles, mapearam 20 estados brasileiros que já tinham algum clube-empresa com atividade relacionada ao futebol. São Paulo disparado, com 37 na época, mas outros estados como Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraíba, tendo um exemplo para chamar de seu. E nesse mesmo estudo, e aí já ampliado aqui, ilustrado com essa matéria do Globo Esporte, a gente vê aqui uma série de clubes que tiveram ou têm alguma repercussão, seja a nível regional, seja a nível até nacional. A gente enxerga aqui clubes que foram campeões, como o Paulista de Jundiaí, desbancando os clubes tradicionais brasileiros. E quando a gente vai olhar as naturezas jurídicas, tem aqui, olha, tá pequenininho, mas talvez dê para ver. São Caetano como limitada, Paulista de Jundiaí como limitada, o Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto, até então SA, o Grêmio Barueri como limitada, o Guaratinguetá como finada Eireli, que não existe mais. Aqui é um estudo já de uns 2, 3 anos atrás que eles levantaram, mas que eu fiz questão de pegar com esses dados lá de trás para mostrar para vocês o seguinte: não tem nada a ver com SAF isso. Era só mais uma forma de você estruturar um clube de futebol, que nesse momento contava com uma grande desvantagem em relação às associações. E a grande desvantagem era justamente a eficiência fiscal. Enquanto as associações tinham uma vantagem da isenção, as sociedades empresárias não teriam essa vantagem por não ser associação. Então isso já existia e já se discutia há bastante tempo, uma mudança na natureza jurídica, inclusive de clubes tradicionais. Eu, além de trabalhar no Botafogo hoje, desde 2013, eu sou associado do Botafogo. Botafogo de Futebol e Regatas, clube social que existe no Rio de Janeiro, que continua existindo, que hoje a gente chama de Botafogo Olímpico, que é o que cuida do remo, do judô, do taekwondo, dos demais esportes olímpicos. Eu sou associado do Botafogo já há muitos anos.
E a gente teve uma assembleia no passado para deliberar a transformação do Botafogo em SA clássica, que não tinha nada a ver com SAF. Isso era possível. É que, dado o interesse dos clubes em mudar a sua atividade, a sua gestão para uma forma empresarial, dado o interesse e dado, em especial, o apelo que o futebol tem no mercado, o nosso próprio Congresso se movimentou para criar uma lei. Se movimentou, claro, aí com uma provocação do próprio Executivo, mas para fazer aqui a edição de uma lei específica para isso. Então, o que é um clube-empresa? Clube-empresa nada mais é do que uma sociedade empresária cuja atividade principal é a prática do futebol. Pode ser nem sociedade empresária, pode ser até pessoa física direto, empresário individual, que tem CNPJ, mas não é sociedade empresária. Poderia ser Eireli, que existia no passado e não existe mais, pode ser sociedade limitada, pode ser sociedade em conta de participação, pode ser sociedade anônima clássica, ou pode ser atualmente a sociedade anônima de futebol. Então, clube-empresa é uma adjetivação de mercado que o próprio mercado da bola, o próprio mercado do futebol cunhou para se referir às organizações empresariais cuja prática principal seja do futebol. Pois bem, a SAF é o melhor caminho? E eu já tenho batido aqui com vocês desde o início da aula que não, que a SAF não é o melhor caminho, a SAF não é para todo mundo, e a gente vai explicar o porquê. E aí eu trago aqui uma matéria da Folha de São Paulo que diz: SAF atrai times da Série A e B do Campeonato Brasileiro, mas não é unanimidade. Não é e vai continuar sem ser. E muito provavelmente o Flamengo, o Palmeiras e outros clubes tradicionais não optarão por constituir uma sociedade anônima de futebol. E isso não vai mudar o padrão de governança deles, isso não vai mudar a sua capacidade de ter sucesso esportivo. Não é a formatação jurídica que traz o modelo empresarial. É a gestão, que pode ser em qualquer tipo de pessoa jurídica. Pois bem, a SAF nasce então a partir da edição de uma lei em agosto de 2021. A edição dessa lei, 14.193 de 2021, possibilitou agora que quem quisesse criar um clube de futebol do zero pudesse criar uma SAF, ou quem já tivesse um clube de futebol e quisesse agora transformá-lo em sociedade anônima de futebol, ou constituir em paralelo uma sociedade anônima de futebol, pudesse fazer isso. Existem várias formas de criação de uma SAF. Nem todas envolvem a transformação. Eu diria para vocês até que é a mais rara. O que mais existe é a coexistência entre a associação histórica e a sociedade anônima de futebol agora mais moderna. Vamos lá, pessoal. O que são as SAFs, então? Estão na Lei 14.193 de 2021, essa lei instituída em agosto desse ano, que diz o seguinte: constitui SAF a companhia cuja atividade principal consista na prática do futebol, feminino e masculino, numa competição profissional. Então, SAF é quem tem por atividade principal a prática de futebol, feminino e masculino. E aí a lei vai se referir a outras entidades que podem ter deixado de existir ou vão coexistir, como clube ou pessoa jurídica original. Exemplo, o Cuiabá já era um clube empresa, mas o Cuiabá ele era uma limitada. De repente, os donos do Cuiabá, os sócios cotistas do Cuiabá, optaram por transformar o Cuiabá em SAF. Isso é o que a gente chama de pessoa jurídica original, Cuiabá limitada, virando Cuiabá SAF. O Cruzeiro tinha a Associação Cruzeiro, que continua existindo. Resolveu constituir agora uma sociedade anônima de futebol em paralelo. A gente se refere ao Cruzeiro como clube. Então, toda vez que a lei falar em clube, está se referindo à associação. Quando a lei falar em pessoa jurídica original, está falando do clube empresa, que já usava outro tipo societário, mas que agora quer, dentro da tua organização, virar uma SAF também. Só que, pessoal, as SAFs têm por atividade principal futebol, mas elas não fazem só futebol. O Botafogo, por exemplo, é hoje o gestor da maior casa de shows do Rio de Janeiro, quiçá uma das maiores do Brasil. Quando a gente pega o histórico das atrações que vem no estádio do Botafogo, o estádio Newton Santos, o Rio de Janeiro voltou a ser um dos principais destinos para os artistas internacionais globais que vêm se apresentar no Brasil, e eles passam pelo estádio Newton Santos. 2023 foi um ano de mais ênfase nisso, foi muito representativo, com shows do Coldplay, do The Weeknd, Red Hot Chili Peppers, RBD
E por aí vai. O Botafogo recebeu não sei quantos shows da Taylor Swift, por exemplo, talvez a artista pop aí em maior número de fãs hoje no mundo. Então, veja, dentro da receita da SAF Botafogo, a gente tem um número importante como a realização de shows. Então, as SAFs não fazem softball. Futebol é a sua atividade principal. E a própria lei de SAF permite isso. Ela traz uma lista bem extensa para a gente de quais atividades uma SAF pode realizar. Ela pode ter, além do futebol, por exemplo, exploração sob qualquer forma dos direitos de propriedade intelectual da sua titularidade ou dos quais seja cessionária. Por exemplo, o Botafogo tem hoje a Botafogo TV, que é um estúdio de produção audiovisual. Você tem entrevista com o jogador no pré e pós-jogo, você tem um estúdio de podcast. Recentemente, a SAF Botafogo lançou o Botafogo Filmes, que é para produzir obras audiovisuais também. Isso tudo é explorando a propriedade intelectual do clube de futebol. Se uma SAF quiser, por exemplo, criar, sob o guarda-chuva da SAF, um time de esportes, ela pode fazer isso, como atividade secundária, paralela ao futebol, mas explorando os ativos de propriedade intelectual. Então, acima de tudo, o que essa organização empresarial propicia, possibilita, não garante, mas possibilita, você olhar para o futebol como uma forma de gerar receita em conjunto com diversas outras formas. É usar aquela propriedade intelectual para ganhar dinheiro para além do espetáculo nas quatro linhas. É fazer o que a gente chama de match day, que é conseguir trazer o torcedor para o estádio para ficar não só durante os 90 minutos, mais prorrogação, mas virante. Então, Botafogo, por exemplo, eu vou acabar usando muitos exemplos de Botafogo porque é o que eu vivo na realidade. A gente tem, por exemplo, roda de samba em alguns jogos no setor da arquibancada, para as pessoas chegarem 2, 3 horas antes, poderem lá curtir um sambinha, tomar uma cerveja. Dentro do Rio de Janeiro é permitido o consumo de cerveja e de alguns destilados, a depender do horário antes do jogo. E você tem uma série de ativações que são realizadas em paralelo ao futebol. Então, vocês conseguem ver aqui que tem uma lista bem ampla de atividades que um clube de futebol pode fazer em paralelo à própria prática desportiva. O que nos leva a um caso interessante, que eu não sei quantos de vocês acompanharam recentemente. Eu vou exibir um vídeo aqui para vocês, bem representativo. Vocês me digam, por favor, se vocês estiverem conseguindo ouvir. Vou projetar aqui o vídeo. Para finalizar, sabendo que o Charla vai ser vendido, vocês vão virar SAF. Tem grupo grande comprando o Charla. Sempre esse papo, já não é de hoje, né? Já não é de hoje que fala, né? Já era de fulano, já é de cigano. Eu acho que é hora de falar a verdade também. Nosso sonho é fazer muitas coisas aqui. Vendedor, né? Investidor, falando sério. É óbvio. Está no momento de mudar de patamar. A galera não sabe, mas, por exemplo, direitos de transmissão, uma parada muito cara. Outros objetivos, por exemplo, a gente tentar cada vez mais fora do Brasil. O objetivo é tão breve, eu acho que toda empresa tem que crescer. Uma das possibilidades que a gente está analisando, eu posso falar, a gente popular é virar uma SAF, né? A gente vai virar uma SAF a partir da semana que vem, segunda-feira. Então, a gente está assinando um novo contrato com uma empresa anunciado na segunda-feira, que vai assumir e administrar o Charla para que a gente consiga realizar os nossos sonhos. Ele ia trazendo mais um sócio para dentro, agora um investidor. Pois bem, o vídeo continua, mas o plot que eu queria trazer aqui já foi colocado. Charla Podcast é talvez o maior podcast esportivo que existe hoje no Brasil. Um dos maiores, se não o maior. E ele lançou isso daqui. Nós vamos anunciar que a gente vai virar SAF. Ele até brinca ali, no popular vamos virar SAF. No final das contas, pessoal, o que o Charla Podcast é? Uma sociedade empresária limitada. Trouxe aqui o cartão do CNPJ para vocês. Existe desde novembro de 2022, sob o nome de Charla Podcast, Charla Produção de Audiovisual Limitada, também com o nome fantasia de Charla Podcast. Pois bem, no final das contas, pessoal, era tudo uma grande jogada de marketing. Tá? Foi basicamente uma publicidade que o Charla fez com a Brahma, que na realidade não foi para virar SAF, para virar SAB. SAB que não é nada a nível societário. É só uma jogada de marketing da Brahma, Sociedade Anônima da Brahma, que é uma campanha de ativação comercial bem interessante que eles têm feito sobre destinar parte das compras do Zé Delivery, do resultado do Zé Delivery, para os próprios clubes de futebol. E o Charla Podcast entrou aqui nessa publicidade também. Mas a pergunta que fica para a gente é, tudo bem, um podcast pode ser SAF? E a resposta é sim, pode ser.
desde que como atividade secundária. Porque a lei da SAF exige que a atividade principal, como a gente viu aqui, seja a prática do futebol. Mas nada impede que haja outras atividades que sejam atividades relacionadas ao futebol, como é um podcast esportivo, como no caso do Charla. Então, o Charla poderia se transformar de limitada para SAF? Poderia, desde que a atividade principal dele passasse a ser futebol e, concomitantemente, ele tivesse também o podcast. E aí vocês podem parar e pensar o seguinte: tá bom, Alan, mas qual seria a vantagem de fazer isso? Pessoal, questões para a gente pensar aqui, abrir a cabeça e já trazer algumas reflexões. Quando a gente fala de uma sociedade anônima de futebol, a legislação tirou o incentivo fiscal dela, porque só as associações podem ter. Mas a Sociedade Anônima de Futebol tem hoje o segundo regime tributário mais favorável do Brasil, que se chama de TEF, Tributação Especial do Futebol. A TEF tem um período de mudança na própria legislação, representa 5 a 4%, de 5 a 4% da receita gerada pelo clube. Para vocês terem ideia, quando a gente olha para outros regimes tributários, a gente está falando de 4,5%, 6% ou 5% como inicial, chegando a 9%, 10%, 13%, 14%, 33%. Você tem aí regimes tributários que importam em muito mais recolhimento de tributo, com uma carga tributária muito maior do que a feita pelos clubes de futebol. Então, criou-se um regime muito favorecido para as sociedades anônimas de futebol, justamente para que elas pagassem imposto, mas ao mesmo tempo não tivessem uma desvantagem competitiva muito grande com as associações, senão ninguém seria sociedade anônima de futebol. E levando isso em consideração, você começa a pensar o seguinte: opa, então será que se eu quiser ganhar dinheiro com outras coisas além do futebol, pode fazer sentido eu ser uma SAF para me valer dessa tributação? Aí é uma questão de a gente fazer uma análise de planejamento tributário. Não uma resposta que eu posso dar para vocês, até porque a atividade principal tem que ser o futebol, sob pena da gente ter aqui o reconhecimento de negócio jurídico simulado. Mas a abertura está aqui disponibilizada, a abertura está aqui para a gente ter a possibilidade jurídica de ser efetivamente uma SAF. Então o podcast pode ser sim uma SAF, desde como atividade secundária. Pessoal, estou vendo aqui que já tem gente levantando a mão, a gente vai fazer uma sessão de dúvidas ao final, tá? Eu já estou aqui caminhando já para o final da apresentação, e aí logo no final a gente faz uma sessão de dúvidas. Pois bem, para a gente aqui avançar aí já para a parte final, falando agora sobre formas de criação das sociedades anônimas de futebol, trago aqui o exemplo da Portuguesa. Portuguesa aprova oficialização de SAF em Assembleia de Sócios. Então, os associados da Portuguesa resolveram lá aprovar a criação de uma SAF. Como que isso pode acontecer? A legislação vai trazer para a gente 3 formas. A transformação, que é, pego aquele CNPJ e aquele CNPJ agora muda de associação para SAF, ou de limitada para SAF, ou de SA clássica para SAF. O segundo modelo, que é o mais comum no Brasil, cisão do departamento de futebol, uma associação pré-existente destaca do seu patrimônio só o que é o futebol e transmite isso para uma pessoa jurídica nova criada. Foi o que fez o Botafogo, foi o que fez o Cruzeiro, foi o que fez o Vasco, foi o que fez o Bahia, foi o que fez aí boa parte dos clubes no Brasil que são sociedades anônimas de futebol. Ou terceiro, pela iniciativa de pessoa natural jurídica, ou seja, criar uma SAF do zero. Salvo engano, um dos colegas mencionou aí no chat que está constituindo uma SAF. Provavelmente foi pela iniciativa aqui do item 3, criando do zero. Então são 3 possibilidades. Transformar algo que já existe, cindir, tirando só o futebol e passando para uma sociedade nova, ou criando uma totalmente do zero. Essa transferência de ativos é o que a gente chama de drop-down. A legislação fala, olha, o clube ou pessoa jurídica original pode integralizar a sua parcela no capital social da SAF por meio da transferência à companhia dos seus ativos, tais como, mas não exclusivamente, nome, marca, disco, símbolo, propriedade, patrimônio. Foi o que o Cruzeiro fez, por exemplo. O Cruzeiro Esporte Clube continua existindo e sendo muito representativo no vôlei, em BH, mas agora a gente tem o Cruzeiro SAF cuidando especificamente do futebol. Então transferiu-se parte dos seus ativos relacionados ao futebol para que esses ativos pudessem efetivamente aí ser explorados agora pelo futebol. Meus caros, caminhando agora para o final, o que a SAF traz?
que são pontos de atenção que a gente precisa ter. Um padrão de governança muito mais representativo do que as demais pessoas jurídicas. Aqui um exemplo do Botafogo, que fez a publicação do seu balanço, como todas as sociedades empresárias precisam fazer, e foi algo até muito requisitado que o Botafogo publicasse o balanço quanto antes. As pessoas queriam saber como é que estava a saúde financeira do Botafogo. Bem, a obrigatoriedade de publicação de balanço, acima de tudo, é uma obrigatoriedade voltada para as sociedades empresárias. E não só isso. A lei da SAF vai ter uma série de regras de governança. Quem é que pode ser controlador, quantas SAFs você pode participar ao mesmo tempo, se você pode ter o que a gente chama de multi-club ownership, que é a participação em vários clubes ao mesmo tempo. Esses clubes têm que estar em países diferentes, podem estar no mesmo país. Então, a lei da SAF vai trazer uma série de regras de governança em relação a isso. E a que eu destaco para vocês, já aqui no nosso slide, caminhando para o final, é uma diferença bem representativa que a gente tem da SAF em relação às associações, em relação até mesmo às SAs clássicas. A SAF tem o padrão de governança mais alto exigido para alguma sociedade empresária no Brasil. Ela precisa ter diretoria, conselho de administração e conselho fiscal, tudo obrigatório. Para vocês terem ideia, uma SA normal, existem 200 mil no Brasil, não precisa ter conselho de administração e o conselho fiscal não precisa estar em funcionamento. Na SAF, o conselho fiscal tem que funcionar sempre e o conselho de administração também é obrigatório. Isso é padrão, pessoal, de companhia aberta, por exemplo, que existem cerca de 400 no Brasil. Existem cerca de 400 companhias abertas que precisam ter esse padrão de governança aqui mais representativo e a SAF também precisa ter. Então, o que a SAF traz? Do ponto de vista tributário, é mais caro que uma associação. Do ponto de vista de governança, é mais caro que uma associação, mas é mais transparente também. E quais são as vantagens que ela traz? Capacidade de ingresso de capital estrangeiro, emissão de debênture fut para captar dinheiro e todas as vantagens que a gente tem de ser uma sociedade empresária e poder atrair investidores. Meus amigos, o objeto aqui, e eu consegui concluir aqui nos nossos 45 minutos, era trazer para vocês muito do que a gente pretende falar aqui no Futebol Interativo, em uma iniciativa totalmente nova, mas que eu vou passar agora para a galera aqui, Júlio e o pessoal, poderem falar com vocês antes da gente voltar aqui, para que a gente possa ter as nossas perguntas ao final. Júlio, a palavra está contigo. Obrigado. Perfeito, Alan. Vamos fazer a primeira dúvida. Tem uma dúvida no chat, mas o Caio estava com a mão levantada. A gente vai fazer a primeira dúvida e depois vai passar para o Vitor Hugo nos compartilhar aqui também uma grande oportunidade que o Alan também está envolvido. Então, o Caio levantou a mão há uns 5 minutinhos, está por aí? Caio, só ligar a câmera se quiser falar, tá? Se não, a gente... Ó, o Caio tá aparecendo aí. Pode ativar o microfone, Caio. Oi. Você falou que a maioria dos clubes são fáceis, né? Mas alguns não conseguem, por exemplo. Cara, tá meio difícil de ouvir, mas eu acho que eu entendi, né? Eu acredito que a dúvida dele tem a ver com um dos primeiros temas que você trouxe, Alan, que é por que para alguns dos clubes não faz sentido, né? Acho que ainda ficou um pouco dessa dúvida. Beleza, não é para todo mundo, mas por que não faz tanto sentido para, por exemplo, um Flamengo, para um São Paulo, para um Inter, para um Grêmio virar SAF, né? Porque traria para eles ineficiência fiscal, deixariam de ser isentos ao recolhimento de alguns tributos e porque, ao mesmo tempo, eles perderiam um pouco dessa concepção de clubes que não têm dono. Você não tem um dono no Flamengo, você tem um conjunto de associados, mas você não tem um dono, você tem os poderes políticos ali envolvidos, que participam em assembleia, mas você não tem alguém que manda e decide o que vai fazer. É tudo de maneira colegiada. Nos clubes que são SAF, você passa a ter um investidor ou um conjunto de investidores que acaba tendo controle do clube nesse sentido. Então é por isso que esses clubes que estão saudáveis financeiramente já há bastante tempo e não precisaram dessa injeção de capital externo
não são e provavelmente não se tornarão SAF. Boa, perfeito, perfeito. E agora, pessoal, a gente ainda vai ter um momento de dúvida, certo? Todos vocês que levantarem a mão e forem mandando as dúvidas aqui no chat vão ter a oportunidade de tirar dúvida. E aí, Vitor Hugo, você está por aí? Ou vamos ter uma segunda dúvida ainda? Pode ativar o microfone, Vitor. Oi, oi, oi. Estão me escutando? Sim, sim. Estamos sim. Aí. Pessoal, vou só apresentar o Vitor Hugo, né? Para vocês que estavam aqui na live, aproveitando, estamos aí há 47 minutos aqui. Vamos ter uma sessão de dúvidas no final, de mais ou menos uns 15, 20 minutinhos com o Alan, para vocês terem uma noção melhor, com mais detalhes sobre o tema que foi trazido e também sobre a carreira do advogado e do profissional da área jurídica no futebol. Mas o Vitor Hugo, que, por coincidência, Alan, botafoguense, estava até na final da Libertadores do ano passado, então tem muito agradecimento para vocês que acompanham a SAF. E ele vai trazer aqui uma grande oportunidade relacionada a algo que o Alan também está envolvido. E aí, Vitor Hugo, passo a palavra para você pelos próximos minutos, para depois a gente concluir com o Alan. Vai lá. Boa, perfeito. Alan, uma honra estar aqui com você, né? Vai ser um prazer ter você aí na nossa turma da pós, né? Como um dos professores, então já estou dando um spoiler aqui para a galera também, né? O Botafogo, pô, como era o Botafogo antes de virar SAF, como está o Botafogo hoje, né? Parece que é um outro clube, muito por conta, né, desse processo implementado pelo clube. Então, a partir daqui, gente, como o Júlio falou, vou trazer uma novidade para vocês, tá? Que é a nossa mais nova pós-graduação, tá? A única pós-graduação hoje no Brasil, nichada pro futebol e também que proporciona uma experiência prática dentro de um clube parceiro, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí, Júlio, você me confirma se vai aparecer aí certinho, por gentileza. Pronto. Vamos lá. Ó, gente, como é que vai funcionar ainda não tá aparecendo a nossa pós-graduação? Apareceu aí agora? Não está aparecendo ainda, tá? Ainda não. Não. Calma aí, então. Deixa eu parar aqui e compartilhar de novo. Qualquer coisa, Júlio, você compartilha aí, tá? Porque aqui para mim estava parecendo que eu estava compartilhando. Calma aí. Deixa eu tentar novamente. Apareceu aí? Não, né? Não, deixa eu puxar aqui o... Então puxa aí, que para mim aqui não vai dar, não. Beleza, tranquilo. Pronto, agora foi, né? Calma aí, que tá aparecendo aqui para mim. Agora foi. Boa, beleza, vamos lá. Como você pode se tornar um profissional de sucesso no mercado do futebol? Pode passar, Júlio. Então, baseado em 3 pilares, tá? O primeiro pilar, a teoria, né? O aprendizado teórico com professores que são referências dentro desse mercado, de grandes clubes do Brasil, tá? Em segundo, pode passar, Júlio, a prática, que, como eu já mesmo falei, é a abertura de portas que nós temos em clubes, e não só ao final da pós você vai ter essa experiência prática dentro de um clube. Então, ao final de cada módulo, você também vai ter uma atividade prática, eu vou estar também explicando isso melhor para vocês em breve. E o terceiro pilar é o networking, né, que é você poder se aproximar dessas pessoas que são da área, né? Então, o futebol interativo está aí exatamente para isso, para poder encurtar esse caminho para vocês, tá? Pode passar, Júlio? Então, agora a gente vai começar, né, a nossa pós-graduação em Direito aplicado ao futebol. Que segue com a estrutura da pós-graduação, modalidade, né, pós-graduação lato sensu, com duração de 12 meses, tendo início no dia 1º de outubro. Então, a turma já vai ter início na próxima semana, na próxima quarta-feira, tá? O formato dela é online, um modelo, teoria mais prática, com uma carga horária, gente, de 374 horas, tá? Pode passar, Júlio? Para quem é a pós-graduação? Estudante em final de graduação, então para você realizar a nossa pós, você tem que estar no último ano da faculdade, tá? Ou você ser formado na área, né? Profissionais que ainda não trabalham com futebol, mas são formados, tá? E profissionais que já trabalham com futebol. Pode passar, Júlio.
Agora a gente vai passar para a equipe docente, tá? Que é por quem está atrás da pós-graduação. O coordenador acadêmico é o Walter Causa Neto, né? Hoje ele é DPO do Corinthians, DPO na Delta Global Bank e sócio na CNK Advogados. Então ele será o coordenador acadêmico da pós. Pode passar, Ju. E agora, vocês vão ter também como professor Leonardo Pantaleão, que é vice-presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, o Alan Turano, né, DPO do Botafogo, como vocês mesmos já sabem, né? Então, o Nilo Patucci, CCO do Corinthians. Pode passar, Ju. Aí teremos também a Beatriz Salazar, advogada de Direito Desportivo. Mariana Lucas, DPO e sócia do Terra Rocha Advogados. A Mariana, ela faz prestação de serviço aí para o Vasco e também para o Fluminense. E a Fernanda Nogueira, que é diretora jurídica da TM1 Brand Experience. Ela trabalha com eventos esportivos, tá? E, por fim, o Rafael Scher, jurídico do Corinthians. O Caio Bartini, pós-doutorando em Direito na Universidade de Bolonha, da Itália. E o Lucas Barroso, que é supervisor de governança do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Tá? Então, esses serão os professores da equipe docente da nossa pós-graduação. Pode passar, Júlia. Agora, como funciona a pós-graduação? Tá? Como eu mencionei, na teoria, as aulas gravadas, onde vocês podem estar tirando dúvidas ao vivo com os professores, material de estudo completo, a experiência prática dentro de um clube, simulações com documentos reais, além da prática integrada em todos os módulos, e as imersões presenciais com visitas técnicas. Então, vira e mexe, a gente vai poder estar levando os nossos alunos para poder estar fazendo visitas técnicas em grandes clubes, como na semana passada, por exemplo, os alunos que já estão inscritos na nossa pós estiveram no estádio do Corinthians. Tá? O Network, que é a comunidade do futebol interativo, o grupo do WhatsApp da turma, um grupo de vagas de emprego, tá? Onde nossa equipe também vai poder deixar antenado sobre as vagas que estarão disponíveis em clubes em todo o Brasil para o departamento jurídico, e o contato direto com os professores. Tá? Pode passar, Júlio? E agora a gente vai partir para a ementa, né? O que vocês vão aprender? Então, primeiro módulo, fundamentos do direito esportivo e do futebol. Segundo módulo, direito contratual no futebol. Terceiro módulo, direito internacional e lei esportiva. O quarto, governança, compliance e integridade no futebol. O quinto, propriedade intelectual e direitos de imagem. Aí o sexto, né, que será ministrado pelo Alan. Eu vou até pedir para o Alan abrir o áudio aí e poder estar falando um pouquinho sobre como vai funcionar esse módulo, sobre o direito societário SAF. Se o Alan puder falar, já dá um spoiler aí para a galera. Beleza, qual que é o nosso objetivo aqui, pessoal? Hoje eu tive aqui um encontro com vocês em que em 45 minutos eu tive que condensar o porquê que os clubes de futebol se tornaram SAF, o que faz, o que motiva, etc. E aqui nesse módulo a gente vai poder percorrer isso com mais calma. Eu vou falar para vocês, inclusive, com vários estudos de caso. Então, eu quero poder apresentar para vocês com mais detalhe o caso do Coritiba, o caso do Bahia, o caso do Vasco, do Botafogo, no que diz respeito, claro, aos documentos públicos. Aqui eu não vou trazer nada do que diz respeito a bastidor ou de discussão. Tudo aquilo que tem algum dever ético de preservação, a gente vai preservar. Mas eu vou mostrar para vocês como é que isso foi estruturado até nos documentos que foram a registro na junta comercial. E a ideia é que a gente possa falar aqui sobre outros assuntos que permeiam também a lógica do direito societário, como captação de investimento, acordo de acionistas. Então, a gente vai poder passar olhando para a visão de vários clubes e também para que a gente consiga pensar fora da caixinha e fazer o que ainda ninguém fez. E isso eu posso trazer para vocês como minha visão de advogado societário, já que atua para vários outros setores antes de trabalhar com futebol, ainda tem muito espaço para inovar, tá? Muito espaço para inovar, e o objetivo é que a gente possa tratar dessas estruturas societárias ao longo do curso e poder detalhar sobre elas aqui nos nossos encontros. Boa, legal, Alan. Perfeito. Então, o sétimo módulo, né, que será agora ministrado pelo Caio Bartini, vai ser sobre tributação e planejamento fiscal. O oitavo, arbitragem e contencioso desportivo. Pode passar, Júlio? O nono, negócios, marketing e mídia no futebol. O 10º, direito do entretenimento no futebol. O 11º, proteção de dados e direito digital no futebol. 12º, ESG no futebol, que é sustentabilidade, responsabilidade social, né, e governança. E o 13º é prática profissional e casos reais, além da simulação estratégica ou projeto aplicado. E vale ressaltar, gente, que ao final de cada módulo, como eu falei para vocês, vocês vão ter uma atividade prática, né? Que pode ser uma peça, uma simulação de defesa, ou até mesmo uma simulação de audiência com base em documentos reais, como o Alan trouxe, para vocês poderem vivenciar de fato o que um clube de futebol passa, tá? Pode passar, Júlio? E agora a gente vai partir para a experiência prática, que é você no departamento jurídico de um clube de futebol por até 15 dias, tá? Pode passar, Júlio?
Então, agora a gente vai conseguir ver um mapa, né? Resumido com os nossos clubes parceiros, hoje nós temos mais de 100 espalhados pelo Brasil inteiro. Vocês podem escolher um dos nossos clubes, tá? O melhor período para vocês poderem estar indo. Então, nós damos aí 2 anos de validade para que vocês consigam se organizar, né? Poder estar indo, quem sabe, no período de férias, um período ali que vocês estejam mais tranquilos. E a quantidade de dias, até 15 dias que nós colocamos você dentro do clube para que vocês possam estar tendo algo similar a um estágio no departamento jurídico. Tá? Então, após esse 1 ano de pós-graduação, vocês têm esse período de prática dentro de um clube para poder mostrar o que vocês vão aprender na teoria e na prática, né? Sendo conduzido também por um profissional do clube, né, que vai estar lá à disposição. Vão ganhar também mais um certificado de conclusão, tá, com o emblema do clube. E no final, né, o clube gostando do trabalho de vocês, eles também podem formalizar uma proposta e vocês avaliarem, né, colocarem ali na balança para qual caminho faz mais sentido para vocês seguirem. Tá? Pode passar, Júlio? A pós-graduação, ela é reconhecida pelo MEC, através da Unifecaf, que tem a nota máxima no MEC. Pode passar, Júlio? Tá? Aqui a gente traz alguns cases nossos de sucesso também, né, como o Jonas Decorte, hoje ele é vice-presidente executivo da SAF do Botafogo, a Tamiris Hermida, né, que é advogada do Figueirense, e o Matheus Esmanioto, advogado da LNF, ex-advogado do Figueirense também, que é um escritório de advocacia desportiva. Tá? Bom, é isso. Agora a gente vai passar para uma condição promocional para quem está presente aqui na live. Tá? Então, para quem está participando do nosso evento, a gente vai trazer uma condição especificamente para o dia de hoje. Tá, gente? Pode passar? Juro. Valor de investimento, tá? Que nós estávamos comercializando a nossa pós. Era de R$16 mil. Mas, como eu falei para vocês, a gente vai realizar uma ação aqui, que é com 20% de desconto. Pode passar, Júlio? 20% de desconto, que é o valor cheio, fica em R$12.900, tá? Esse valor, vocês podem parcelar em até 12 no cartão, sem juros, tá? Que fica em R$1.075. Caso vocês tenham cartão de banco físico, Itaú, Banco do Brasil, Santander, pode parcelar em mais vezes também, pode parcelar em até 18 sem juros. Se quiser parcelar em 18 sem juros, por exemplo, fica 18 de 716, tá? Mas o valor cheio é esse de 12.900, certo? E nós também trabalhamos com parcelamento no boleto. Pô, Vitor, esse valor aqui fica um pouco complicado para mim em relação ao limite do cartão. O que vocês conseguem fazer para mim no boleto? A gente também consegue trazer essa possibilidade no boleto para vocês, alunos, tá? Só que no boleto, como tem um pequeno acréscimo de juros, fica um valor um pouquinho mais acima, tá? No boleto, a gente consegue fazer por 18 de 718, tá? Com a entrada sendo realizada de 1.100, certo? Pode passar, Júlio? Tá? Garantia de 7 dias o seu dinheiro de volta, tá? Então, a gente dá esse prazo aí de 7 dias para devolução, tá? Pode passar, Júlio? Orientações para a matrícula, gente. É só acessar o link, tá? Que o Júlio vai poder estar colocando aqui no chat agora. Vocês vão cair diretamente para mim, no WhatsApp, tá? Onde eu vou poder estar orientando vocês, tirando dúvidas, né? Se vocês tiverem ainda, e a gente realizando a inscrição. E um ponto também, gente. Eu sei que tem muita gente aqui, né, que está na live, que talvez não esteja no último ano da graduação ou que não seja formado. Para essas pessoas que são estudantes, né, nós temos também a especialização, tá? Que é uma carga horária menor, em vez de 370, 120, né? Com menos tempo de duração, mas que tem um investimento bem abaixo desse aí. Tá? Então, para quem tem interesse também, pode me chamar no WhatsApp, Vitor, tem interesse na especialização em vez da pós-graduação. Ou, pô, Vitor, tem interesse na pós-graduação. Enfim, eu estou à disposição ali no WhatsApp para poder estar auxiliando vocês da melhor forma possível. Tá bom? É isso. Júlio, passa a bola de volta para você. Galera, espero que tenha ajudado. De coração, fico no aguardo aí de vocês no WhatsApp para a gente poder estar tirando dúvidas, conversando ali um pouco mais. E é isso. Tá bom? Perfeito, Vitor. Muito obrigado. Algumas pessoas aqui, né, que já participaram também dos nossos eventos. Temos até alguns alunos, pelo menos um aluno que eu vi o Felipe participando aqui. Então, é um novo projeto que ele está iniciando nesse ano de 2025. E a gente conta, né, quem tiver interesse com a participação de vocês, para tirar todas as dúvidas e a gente iniciar essa nova fase, né, do futebol brasileiro e do futebol interativo com a nossa pós-graduação. Mandei aqui no chat, quem tiver interesse, só mandar uma mensagem. A Maria Luísa perguntou, né, se teria algum curso também para quem ainda está na graduação. Então, como o Vitor falou, chama ele lá que a gente vai fazer de tudo para te ajudar
a entrar no mercado do futebol. E aí, vamos voltar aqui com o Alan, vamos com as últimas dúvidas, né? A gente tem a Aline Moreira com a mão levantada. Aline, quer ligar a câmera? Tá por aí para a gente fazer essa dúvida. Isso que eu quero pedir até para você, que todas as pessoas façam a dúvida aqui ligando a câmera e falando, tá? Porque no chat a gente perde um pouco o dinamismo da troca, que é o nosso objetivo aqui. Boa, perfeito. Aline, tá por aí? Aline acho que não foi, mas vamos então com o Leonardo, que era o próximo aqui da fila. Leonardo, se quiser já abrir a câmera, fazer a sua pergunta. Boa. Fala, Alan. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Duas dúvidas. Quando acontece de a SAF não cumprir um acordo gerado daquelas obrigações, por exemplo, ele não pagou o CT, o aluguel do CT, passou 20 meses e não pagou o aluguel do CT. Qual é o risco de rescisão com o clube? Vamos lá, não existe um contrato com o clube para ser rescindido, tá? O que existe é o seguinte, a maior parte dos modelos que você tem, as associações, que são os clubes, eles são acionistas da SAF. Alguns com mais porcentagem, outros com menos. Então, por exemplo, no caso do Botafogo, só tem 10%. Então, não tem rescisão desse contrato, porque na realidade ele é sócio. Se eventualmente tem alguma despesa e não foi paga, das duas, uma. Ou eu vou ter execução dessa despesa, para que você tenha pago, ou eventualmente eu vou ter uma dissolução societária, para desfazer essa relação. Mas não é como se tivesse uma rescisão de contrato. Se eu tiver, por exemplo, no caso, um contrato de aluguel do meu centro de treinamento, eu poderia ter rescisão, mas não faz muito sentido que isso ocorra, tá? Mas como ela não é simplesmente uma relação entre duas empresas, é uma relação até de sociedade, é pouco provável falar em rescisão. Pode acontecer uma dissolução, realmente, por exemplo, se for 20%, aí para 25% e 75% para o outro, e assim sucessivamente, não é isso? É porque antes de ocorrer as SAFs, são celebrados documentos chamados de acordo de investimento. Isso. Esse acordo de investimento estabelece as obrigações que podem levar, inclusive, ao desinvestimento a partir dessa dissolução, caso você tenha aí o descumprimento reiterado de alguma obrigação. Então, eu posso ter, como, por exemplo, tinha uma obrigação de aportar dinheiro por parte do investidor. O investidor não aportar, eu posso ter, eventualmente, a dissolução dessa SAF. Outra coisa, outra dúvida, rápido. Sem problema, vamos lá. Se a SAF começar a adquirir dívidas tributárias, INSS, FGTS de jogador, e ele não tiver como pagar, vai entrar nesse mesmo fator para dissolver a sociedade? Se ela não pagar tributo, ela responde como responsável pelo tributo, como qualquer outra sociedade empresária. O que acontece? Quando você começa a ter esse tipo de descumprimento reiterado, você trouxe o exemplo aí do FGTS, em que você pode, por exemplo, ter a rescisão por parte do jogador pelo não recolhimento do FGTS, isso pode ser um gatilho para você acionar uma cláusula do acordo de investimento e desfazer também o negócio, tá? No que diz respeito à dissolução. Então, o que a gente precisa só entender é, o clube e a SAF são pessoas jurídicas autônomas e independentes. As dívidas do clube são do clube, as dívidas da SAF são da SAF. A única coisa que existe é que a SAF tem uma obrigação de repassar 20% da sua receita mensal para que esse montante seja utilizado para ajudar o clube a pagar as dívidas anteriores à SAF. As dívidas que o clube constituiu posterior, a SAF não tem nada a ver. Mas são pessoas jurídicas independentes. Então, se a SAF não paga tributo, o problema é dela e dos acionistas dela, e aí a própria União ou outro ente federativo pode promover a execução fiscal. Tá? Mas o principal para a gente ter aqui em mente é que são duas pessoas jurídicas separadas. Valeu, obrigado. Ficou claro? Obrigado, Leonardo. Ótimas perguntas. Valeu. Boa. Vai lá, Aline. Agora vai dar certo. Valeu. Boa noite, Alan. Tudo bem? Boa noite. Eu tenho duas perguntas a respeito da lei da SAF. Que eu ouvi de um advogado aí falando, mas hoje a SAF, tipo, a gente está pilotando ainda estamos num modo, assim, um piloto de SAF no Brasil, porque tem muito pouco tempo de implementação. Aí você, como advogado de uma SAF, na minha visão, a principal SAF, né, do Brasil, o que você acha em relação a
ao que está escrito na lei e a prática, se você acha que a gente já está no momento, baseado até também, né, no que está acontecendo com o Vasco em relação aí ao investidor, à SAF, como é que você analisa aí esse momento que você acha que a lei da SAF já merece emendas ou não, e o que você tem para falar em relação a isso? Queria a tua opinião. A minha maior preocupação aqui é com as possibilidades de alteração da lei da SAF, especificamente no que diz respeito à tributação. Então, existem algumas discussões para elevar a tributação da SAF e isso mataria os investimentos. Essa é a minha principal preocupação em quem pensa em alterar a lei. No mais, a lei já tem as blindagens necessárias para fazer esse investimento seguro. O que a gente tem mais preocupação não é nem o texto da lei, é a aplicação pelo judiciário de uma maneira equivocada, quando, por exemplo, o judiciário estende obrigações da associação para a SAF, fora dos 20% que eu mencionei aqui para vocês, se não me engano, está no artigo 10º, inciso 1º. Então, o maior perigo da SAF não é a lei, o maior perigo da SAF é o judiciário com entendimentos equivocados que podem levar até alguns credores a furarem a fila. Com alguma frequência, a gente vê algumas tentativas nisso. Então, existe, por base da lei da SAF, que a gente chama de regime centralizado de execuções. Vocês vão ter uma disciplina para falar especificamente sobre isso dentro da pós-graduação. Esse regime centralizado de execuções, ele cria uma fila para pagamento dos credores. Volta e meia tem algum juiz que dá uma decisão para furar a fila. Isso mata a segurança jurídica da SAF. Então, acho que o problema, se existe, não é a legislação, e sim o entendimento do judiciário. Entendi. E uma última pergunta. E você acha que esse momento aí, por conta do que aconteceu com o Vasco da Gama, né, de ter judicializado, que você acha que isso de alguma forma prejudicou, de um modo geral, os investidores de terem algum tipo de receio, medo em criar, investir, criar não, né, mas em comprar novas SAFs, em coisas assim do tipo, né? Alguém que estava querendo comprar e, devido a isso, ficou com certo receio de fazer alguma negociação por conta desse imbróglio aí, desse momento. Você acha que isso pode ter prejudicado? Não acho que prejudica, até porque o mercado ele continua super aquecido. O Fluminense hoje tem discutido pra caramba aí sobre constituir uma SAF. A gente já teve, num curtíssimo espaço de tempo, até desinvestimento em SAF, no caso do Cruzeiro, quando a gente tem a saída do Ronaldo e a entrada do Pedrinho. Então, eu acho que num tipo de operação como essa, que envolve a quantidade de dinheiro que envolve, essas pessoas são muito bem assessoradas já desde o início em relação a todas as intempéries que podem acontecer. É para isso que são feitos acordos de investimento, é para isso que são feitos acordos de acionistas. Então, não acho que a existência de uma ação judicial afasta investidor ou qualquer coisa do tipo. Isso é natural e muitas dessas disputas ocorrem não só no Brasil, como ocorrem em outras jurisdições também. E uma coisa positiva, acima de tudo, é que investidor estrangeiro, em geral, ele está favorável a fazer acordo. Diferente do que a gente vê muitas vezes no Brasil, com as pessoas empurrando processos por 10, 15, 20 anos, é muito comum lá fora em que haja ações sendo instauradas e resolvidas em acordo em menos de um ano. Então, eu sinceramente não vejo essas movimentações judiciais como algo que vá afastar investidores de entrarem no Brasil, não. Muito obrigada, show. Obrigado, Aline, super obrigado. Olímpicos no futebol. Já começa se apresentando para a gente saber o seu nome e pode mandar a pergunta. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Tudo jóia, graças a Deus. Muito obrigado, primeiramente, Alan, pelo esclarecimento, algumas dúvidas. Eu realmente já estive estudando algo porque a gente começou com uma escolinha de futebol e agora veio o interesse da gente também no futuro se filiar à Federação Paranaense de Futebol, ter um caminho, né, para esses meninos e fazer algo bem bacana. Porém, eu segurei ao máximo a formalização porque o que ocorreu? Hoje eu tenho como atividade principal a escolinha de futebol, ou seja, a minha dedicação é exclusiva ali, é onde eu tenho a entrada das mensalidades, eu tiro o meu salário, eu faço a gestão financeira, e realmente, como o Alan falou, o clube, eu não poderia ter lucro com o clube, né? Eu teria que realmente reinvestir nele ali, seguir e tudo mais. E a minha dúvida é a seguinte, eu tive uma empresa antes de ter a escolinha, e infelizmente a empresa teve problemas financeiros, tudo mais, eu adquiri algumas dívidas e eu tô com essas dívidas, digamos assim, juntando um valor para fazer a quitação, que era de uma MEI que infelizmente não deu certo. Hoje,
quais são os critérios para que seja feita essa SAF, digamos, para eu poder participar, ou eu tenho que trazer outras pessoas para participar dentro dela, porque eu tenho essas dívidas com encargos, algumas coisas assim. Eu não tenho nenhuma dívida trabalhista, né? Graças a Deus consegui pagar toda a equipe, tudo certinho, mas ficaram algumas dívidas tributárias. Isso impede? E uma segunda pergunta já dentro desse contexto, qual seria o capital mínimo para a formação da SAF, para eu poder buscar investidores, digamos, tem que ter aqui só para, digamos aqui, tem que ter um capital mínimo de X, para eu poder fazer as coisas da melhor forma possível aqui já, se projetando. Obrigado pela oportunidade. Ótimo, obrigado pela pergunta. Eu vou começar pela última, tá? Não existe capital social mínimo, tá? Então, para você ter ideia, por exemplo, assim que a SAF do Cruzeiro foi constituída, se não me engano, o capital social dela era de R$1.000. Então, não existe um capital mínimo para você poder constituir uma SAF. Agora, é claro que você vai precisar de recursos para você poder desenvolver sua própria atividade, mas não há nada a fim jurídico, registral, que você precisa comprovar perante qualquer autoridade, Receita Federal, qualquer coisa do tipo, sobre um capital mínimo, tá? Então, não tem nenhuma necessidade. O fato de você ter dívidas também não te impede de constituir uma SAF, tá? O fato de você ter dívidas só pode dificultar você trazer pessoas para serem seus sócios, com medo de reconhecimento de grupo econômico ou extensão dessas dívidas de alguma forma para esse negócio, e também para concessão de crédito, porque bancos e afins, eles fazem avaliação antes de conceder algum empréstimo, por exemplo, para uma empresa, eles fazem uma avaliação do próprio sócio também. Então, essa seria a maior dificuldade, mas nada impediria de você constituir. O ponto só importante, a gente vai bater muito sobre isso na própria pós-graduação, é que você não precisa ser SAF. Você poderia, por exemplo, sozinho, ter uma limitada unipessoal e explorar a atividade de futebol. É um tipo societário que, inicialmente, pode parecer menos eficiente, porque tem uma carga tributária um pouco maior do que a SAF. Mas quando está pequenininho, essa carga tributária nem é tão maior assim. Então, você pode começar com uma limitada, que foi, por exemplo, o que o Cuiabá fez. É que em um determinado momento o Cuiabá olhou e falou assim, opa, vale a pena virar SAF, porque dentre as vantagens, além do próprio hype de mercado, dizer que é uma SAF, isso acaba trazendo um ganho de imagem perante o mercado, ele passou a ter uma economia tributária também, mas você não precisa ser SAF. Isso, aproveitando que a oportunidade, que é muito difícil a gente ter acesso com alguém com conhecimento tão específico, né? A SAF, o que me chama a atenção é o seguinte, porque hoje eu tenho algumas empresas aqui de parceiros, tudo mais, que até olham com bons olhos o nosso projeto, porque a gente tem time feminino, e isso me chamou a atenção. A SAF tem que ter time feminino, tem que ter time masculino. Mas eu sou obrigatório para ser SAF ter um time de desporto mesmo competindo na federação, ou pode ser uma escolinha mesmo, já está enquadrado dentro da atividade do futebol? Sua pergunta é maravilhosa. E essa pergunta, eu te diria a resposta tecnicamente de um lado, mas empiricamente de outro. Tecnicamente, a lei fala em atividade profissional. Ponto. Então, se você só tem escolinha, você não tem como ter atividade profissional, porque a escolinha não tem como ser profissional, você tem as idades para você poder ter o registro dos atletas. Então, olhando para a letra fria da lei, você não poderia. Contudo, não obstante, não existe nenhuma fiscalização nesse sentido, de modo que nós temos diversas SAFs que não têm associação ainda com a federação, que não têm prática profissional. Elas têm como atividade descrita no seu objeto, mas elas não têm efetivamente isso. Qual que é o ponto ruim disso? Não tem fiscalização, ninguém vai fazer nada. O problema é que, como a SAF tem uma tributação favorecida, a Receita Federal pode entender isso como um negócio jurídico simulado. Pô, você abriu um clube para ser profissional e você não tem profissional? Está pagando menos imposto por isso? Então, esse é o principal risco. Qual é a probabilidade que eu acho disso acontecer? Muito baixa, mas não é para a gente descartar essa possibilidade. Então, sendo muito pragmático com você, mesmo sendo só a escolinha, você conseguiria abrir uma SAF. Vai abrir, vai ser registrado, vai ter o CNPJ, vai ter conta bancária, vai emitir nota fiscal, vai fazer tudo certinho. Pode ser que nada aconteça, mas formalmente você tem uma violação da lei que deveria ter atividade profissional. Então, o mínimo que você precisaria é demonstrar esforço do seguinte, olha, hoje eu tenho só a escolinha, mas a gente está estruturando para fazer o profissional. Já estamos aqui com um time amador, por exemplo. A gente só não está ainda federado por falta de recurso, alguma coisa nesse sentido. O nosso acesso que eu busco é através da categoria sub-15, né? Sub-15 masculino, sub-15 feminino, que é onde a gente já consegue, digamos, colocar a criançada num primeiro passo, né?
aí depois seguir para o profissional. Mas a SAF me permitiria dar alguma vantagem para a galera que gostaria de patrocinar o projeto ali com abatimento de imposto de renda, alguma coisa assim? Nesse sentido, não. Tá? Para a gente poder ter... Não consegue. As leis de incentivo que a gente tem é só para as associações. Você precisa ser associação civil. Então, essas leis de incentivo ao esporte, elas só pegam pessoas jurídicas que não têm distribuição de lucro. E a SAF, a limitada, a SA, elas têm. Perfeito. Aí já respondeu a maior parte das questões que eu tinha aqui. Muito obrigado mesmo, Alan. Eu que agradeço. Perguntas excelentes. Obrigado. Obrigado. Vitor, próximo da lista das perguntas. Vitor Carvalho. Opa, boa noite. Boa noite, professor. A minha pergunta é mais uma curiosidade do que com relação a uma questão que tem sido muito debatida em âmbito internacional, principalmente, que é a multipropriedade dos clubes, né, pelos grandes grupos. E como muitos desses clubes, né, de ligas diferentes, eles acabam se enfrentando em muitas competições internacionais, muitas ideias vêm sendo debatidas dentro do âmbito da FIFA e da UEFA, né? A minha pergunta é mais uma curiosidade do âmbito nacional, porque, como o senhor falou, nem todo clube vai virar SAF, nem todo clube vai ver isso como uma vantagem, não vai ser realmente uma vantagem, mas a gente tem visto uma tendência de muitos clubes se tornarem SAFs ou sociedades empresárias de um único dono, ou submetendo ali aos grandes grupos, como o Bahia com o Grupo City, o próprio Botafogo, né, no Grupo Eagle, etc. A minha dúvida é, existe uma legislação interna ou um estudo já se debatendo por um futuro caso, onde dentro do âmbito nacional, ou até mesmo sul-americano, que eu não sei se já aconteceu, mas eu penso até em âmbito nacional, dois clubes, por exemplo, um clube da Série B e um clube da Série A, que possam ser do mesmo grupo no futuro, e eventualmente o clube consegue o acesso e teríamos uma hipótese onde dois clubes jogariam a Série A, e isso claramente seria um conflito de interesse, porque seria o mesmo proprietário com dois clubes se enfrentando. Eu queria entender como isso pode ser tratado em âmbito nacional, ou se de fato as respostas vêm da FIFA, da UEFA, dos julgados internacionais, se a CBF ou se outro órgão regulador pode se meter nesse caso, se existe alguma ideia sobre. Ótimo, Vitor. Muito obrigado aqui, cara, pela sua participação. Vitor, que é meu aluno também na Faculdade de Direito da UFRJ. Hoje eu não consegui estar lá, pessoal. Estava completamente sem voz, mas não deixei de estar com vocês aqui no Futebol Interativo. Vamos lá, Vitor. No caso do Brasil, em especial, da propriedade multiclube, a gente tem uma vedação aqui no Brasil com relação a grupos que têm participação em mais de uma SAF. Então já tem uma vedação expressa na legislação. Então esse risco que a gente vê, por exemplo, de o Girona com o Manchester City, de ocorrer lá fora, isso não tem como ocorrer aqui por uma vedação da própria legislação. Tanto é que o próprio Botafogo, quando ele faz a entrada no grupo da Eagle, ele passa a fazer parte do grupo do Lyon, que controlava o Resende aqui no Brasil. E o Resende foi vendido após isso. Tá? Não por uma obrigação expressa da lei, que ele fala em possuir mais de uma SAF, mas para evitar qualquer tipo de alegação, já que o Resende disputava o mesmo campeonato que o Botafogo, que é o Campeonato Carioca. Então houve desfazimento desse negócio para justamente não ter qualquer tipo de levantamento sobre conflito. Tá? Então, a nível Brasil, a preocupação em campeonatos do Brasil é baixíssima. A nível de campeonatos internacionais que os times brasileiros disputam, existe, porque você poderia ter investido em algum clube de outro país. A Argentina ainda é fechada para o mercado, mas outros países não são, para você ter uma sociedade anônima, então você poderia ter mais de um presente. Mas é pouco provável porque não se tem olhado muito para o mercado sul-americano, além do Brasil. Na verdade, o Brasil acaba sendo o polo de concentração, né? O Brasil contrata os atletas daqui e leva para lá. Eu vou dar um exemplo exímio disso. A gente tem hoje aí jogadores das principais seleções sub-20. Tem o Montoro, o Jordan Barreira, tem o próprio Nathan Fernandes, que se machucou agora, todos eles das suas seleções nacionais sub-20. O Botafogo funciona justamente isso, como o catalisador e desenvolvedor para a exportação depois desses jogadores. Agora, o que tem sido objeto de discussão e é muito grande lá fora é justamente pelo sucesso que o Girona teve e o potencial problema, e que agora aconteceu efetivamente com o Crystal Palace e o próprio Lyon. Então, o grupo do Botafogo passou por isso, com os dois classificando, salvo engano, para a Europa League e o Crystal Palace perdendo. E no caso do Botafogo ainda foi um caso que foi muito criticado, porque o Grupo Eagle não tinha ingerência efetiva no Crystal Palace,
Tanto é que jogadores do Grupo Eagle, eles transitam entre todos os clubes, menos o Crystal Palace. Então, um rodízio muito grande entre Lyon, Botafogo e o Molenbeek, mas não há com o Crystal Palace. Esse rodízio lá é muito pouco. Mas ainda assim, eu não lembro exatamente qual foi a entidade lá fora, entendeu que não poderia, e aí Lyon e Crystal Palace não puderam disputar a Europa League. Se não me engano, o Crystal Palace foi para a Conference League. Então, esse é um dos temas mais atuais, que de fato envolve uma preocupação que é relevante, né? A gente está falando agora cada vez mais também do Campeonato Mundial de Clubes, então o representante da França esse ano foi o PSG, mas poderia ter sido o Lyon, e aí isso geraria uma dificuldade. Então esse assunto é o assunto bola da vez. A nível Brasil, eu digo para você que a preocupação internamente para fins de Copa do Brasil, para fins de Brasileirão, é praticamente impossível que a gente tenha. Obrigado, professor. E melhor. Valeu a sua pergunta. Um grande abraço. Osório Que mais? Ribeiro, tá por aí? Osório. Sim, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Agora sim. Tá me ouvindo? Tá. A minha pergunta é a seguinte, em relação ali à questão, né, como é um direito empresarial aí, minha pergunta é em relação à recuperação judicial, alguma coisa ou falência, como é que funciona essa questão? Porque parte do clube pode ficar como sem fins lucrativos, né, associação, e parte dela como SAF, que passa a ser, né, uma sociedade empresarial que, se eu não me engano, após 2 anos virar empresarial, ela pode ter direito à recuperação judicial, né? Como que funciona essa questão nesse formato de SAF? Ótimo, excelente. Vocês vão ter na pós-graduação um módulo só para insolvência, tá? Com outro professor, mas como eu trabalho com insolvência também, eu consigo te responder isso. Essa regra dos 2 anos, ela foi excepcionada quando existe uma SAF envolvida, no sentido de poder pedir recuperação judicial do clube pré-existente, independentemente disso, tá? Então, existe uma previsão agora expressa na legislação sobre clubes de futebol, no contexto da criação de uma SAF, poderem pedir recuperação judicial. Então, a SAF por si só é uma sociedade empresária, e aí com 2 anos ela já pode pedir, e os clubes originais podem pedir também. Então, a gente já tem alguns casos aí sobre isso. Se não me engano, o Coritiba está em recuperação judicial, o Botafogo fez recuperação extrajudicial, e tem outros clubes no Brasil que já fizeram a recuperação também. Essa que era uma controvérsia enorme, para o futebol hoje está pacificado. Tá? Hoje já não gera mais nenhuma dificuldade, o que continua existindo para todas as demais entidades. Fundação, associação, casa de saúde, sociedade simples, todas essas ainda têm a restrição. Hoje no mercado de futebol não. A gente já tem a lei da SAF colocando uma possibilidade jurídica hoje tranquila para isso. Perfeito, muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Marcos Rebouças, pode fazer sua pergunta. Abrir a câmera, tirar o microfone. Marcos está por aí? Tem algumas perguntas no chat, Alan. Podemos seguir por lá? Podemos sim. Vão mais 2 no chat e mais uma pessoa que estiver aqui online e a gente conclui. Show. Se o Marcos aparecer, a gente já faz a pergunta dele também. Vamos lá. A gente tem... Primeira pergunta da Carol, né? A lei da SAF protege os clubes de serem dados como garantia por investidores / donos, ou essa proteção depende de cada clube ao assinar o contrato de venda? Depende de cada clube ao assinar o contrato de venda. Você pode ter nos acordos de investimento os óbices, as onerações, a menos que haja uma aprovação por parte da Assembleia Geral, mas a lei da SAF em si não proíbe em relação a isso. No final das contas, é um bem de titularidade do acionista, e ele pode dispor desse bem, oferecendo alienação fiduciária, oferecendo em penhor, ou mesmo nomeando a penhora em caso de uma execução. Então, está sujeito a isso acontecer sim. Mas os acordos de investimentos é que eles tentam blindar isso para garantir a estabilidade societária. Boa. Uma pergunta relacionando o jurídico com o futebol, né? Como é feito a avaliação do departamento de futebol para a aquisição deste por uma SAF? Pergunta do Thiago. Não consegui pegar. Você pode repetir, por favor? Como é feita a avaliação do departamento de futebol para a aquisição deste por uma SAF? Ah, tá, beleza. Durante essa operação é necessário que tenha o levantamento de um laudo de avaliação.
Laudo de avaliação é um documento contábil que é feito por uma empresa especializada ou 3 peritos. Então, por exemplo, no caso do Cruzeiro, foi nomeado um avaliador que pegou e fez uma avaliação sobre os contratos de cada um dos jogadores para ver quanto economicamente isso valia. Foi feito um valuation. Todo valuation ele é subjetivo. E aí, partiu-se de critérios objetivos, mas para chegar a um valor que é sempre subjetivo. E no caso do Cruzeiro, tem até um ponto interessante que a gente vai mostrar aqui na pós. Alguns jogadores foram avaliados em R$1. Por que R$1? Porque eram jogadores que ainda não tinham experiência no profissional, não tinham jogado ainda, então não dava para você fazer uma avaliação mais fidedigna do quanto eles valiam. Porque há vários jogadores de futebol que não vingam. Pode até ter contrato profissional, mas não vingar ainda. Então, tinha outros jogadores que valiam R$100 mil, 200 mil, alguns milhões, levando em conta tempo de contrato, multa desportiva, possibilidade de venda ou não. Então, o valuation acaba sendo muito, muito, muito subjetivo, mas a lei demanda, sendo uma SAF, que haja uma empresa especializada para fazer essa avaliação por meio de um laudo. Boa, perfeito. Vamos agora para a pergunta em vídeo. O João Pedro está por aí? João Pedro, levantou a mão, pode falar. Opa, boa noite, consegue me ouvir? Sim, conseguimos. Eu fiquei curioso com uma parte que foi colocada e queria que fosse explicado um pouquinho melhor, se puder, por favor. Em relação ao compartilhamento de ativos, você até citou, por exemplo, o caso do Cruzeiro, que tem um clube de vôlei, né, e realmente, assim, ele vai, tanto o clube quanto a SAF vai explorar a marca Cruzeiro. Como é que normalmente acontece esse compartilhamento de ativos, né, para exploração? Acredito que a marca seja um dos grandes ativos dos clubes, né, que mesmo com as dívidas das associações, né, eles conseguem tirar né, receitas dali, né, de cessão de marca para uso de marca, e se puder também dar o exemplo, por exemplo, do Botafogo, quem que detém a marca do Botafogo, como é que é feito esse contrato entre SAF e clube? Beleza, excelente. Vamos lá. Existe uma previsão legal que a SAF pode explorar os ativos de propriedade intelectual do clube, mas a forma como isso vai ser explorado depende de um contrato, e existe, por exemplo, aqui no Botafogo, no Cruzeiro eu não consigo dizer porque é privado, mas existe um acordo de propriedade intelectual. Todas as marcas relacionadas ao Botafogo são mantidas em nome da associação, inclusive aquelas que a gente queira criar durante a existência da SAF. Se fizer alusão a Botafogo, Fogo, Estrela Solitária, os elementos que compõem a identidade do Botafogo, eles precisam ser feitos com base no CNPJ da associação, e a associação, ela efetivamente licencia, né, que autoriza de maneira temporária o direito de uso. Não há pagamento de royalty, poderia ter, mas não há pagamento de royalty. Isso já é decorrente da própria operação em que a associação entra como acionista. Se houver um dia pagamento de dividendos, ela vai ser remunerada já por isso, e a contribuição dela envolveu a própria propriedade intelectual. Quais são os cuidados que se precisa ter? Conflito de interesse no uso conjunto entre as entidades. Porque, por exemplo, a gente tem visto hoje o mercado brasileiro inundado pelas empresas de apostas, as bets. É um tanto quanto prejudicial, por exemplo, o basquete de um determinado clube usar um patrocinador de bet e o futebol usar outro. Você tem ali uma diluição do poder da marca, na medida em que você tem o mesmo nome, o mesmo escudo, sendo utilizado com 2 patrocinadores diferentes do mesmo segmento concorrente. Então, essa é a maior dificuldade. Você conseguir garantir a geração de receita para ambas as entidades por patrocinadores que não sejam conflitantes. Mas tudo isso está disposto no próprio acordo de acionistas. E aí, assim, eu não posso abrir muito detalhe do que cada clube efetivamente faz, mas a minha experiência mostra que esses acordos eles são bem pró-SAF, no sentido de, se chega 2 empresas conflitantes, uma querendo patrocinar o vôlei, outra querendo patrocinar o futebol prevalece. Certo, obrigado. Obrigado, João Pedro. Ótima pergunta também. Boa. Tem uma pergunta aqui que os nossos colegas, seus colegas professores da pós conseguiriam responder muito bem, né? Mas eu acredito que você também vai ter uma boa opinião. A Alessandra Galo perguntou: doutor, você acredita que seria interessante o Corinthians virar SAF? Vamos lá, o que vai fazer com que algum clube vale a pena não virar SAF é a necessidade de geração de receita por meio de investidor, que é o que a gente chama de capital próprio. Eu honestamente acho que o Corinthians não tem nenhuma necessidade de geração de receita por capital próprio, direto de investidor. Acho que o Corinthians ele tem já um poder comercial muito grande, que ele consegue fazer isso com receita de transmissão, patrocínio, sócio-torcedor e licenciamento. Então, o Corinthians já é capaz, por si só, de gerar o caixa com a sua atividade necessário para que ele
saia do estado de crise. É que o endividamento do Corinthians hoje é muito alto, mas tem a ver com gestão. Então, com choque de gestão, o Corinthians precisa, e não necessariamente com capital. O Corinthians consegue sair, e não necessariamente com capital de terceiro, capital privado. Então, não vejo necessidade efetiva do Corinthians precisar. Boa, faz sentido. Falei isso dos professores, pessoal, porque a gente tem 4 professores que compõem o nosso corpo docente, que são do Corinthians, né? Tem o professor Walter Causa Neto, que é o coordenador acadêmico da nossa pós-graduação, o Leonardo Pantaleão, que ocupa um cargo muito relevante, né, no Corinthians hoje, e a gente sabe quanta responsabilidade tem, né, por quantas situações o Corinthians passa nas questões do conselho, questão jurídica, então é um cargo realmente de muita relevância. E temos o Nilo Patucci, que é diretor de compliance, e o Rafael Scher, né, que cuida muito do operacional do Corinthians. Então a gente tem muito Corinthians e muitos casos reais, né, dentro da nossa pós-graduação. Então, até combinando com essa última colocação, Alan, tem uma pergunta aqui da Jaqueline Carmo. Ela até perguntou antes, né, do Vitor entrar, mas ela perguntou qual que é a melhor faculdade para fazer uma pós na área do direito desportivo, né? E aí eu estendo isso também para o direito do futebol, para se complementar com esse ponto. Ótimo, excelente. Para a gente poder fazer essa avaliação de qual é a melhor, a gente tem que levar em conta qual é o currículo, como é que ele é estruturado, qual o tipo de exposição que vocês têm, tanto no que diz respeito à matéria teórica, tanto no que diz respeito à vivência prática efetiva, desde contato com o professor, etc. Então, assim, para a gente poder qualificar um curso como bom, é um curso que ele tem que alinhar teoria com prática. E ele tem que ter uma visão que não seja só focada no desportivo, por exemplo. Eu digo para vocês com toda sinceridade, eu não entendo nada de desportivo. Isso é ótimo para o Botafogo. A minha função no Botafogo é de fazer parte da vice-presidência com o aspecto jurídico, em que eu atuo na posição de DPO, tal qual o próprio Causa faz no Corinthians também. A minha pasta dentro do Botafogo é uma pasta ligada à proteção de dados. Só que, dada a minha expertise como advogado de M&A e societário que eu sou, eu ajudo em questões de governança e também em questões de propriedade intelectual. E eu não entendo absolutamente nada de direito desportivo. Eu tenho certeza que eu sou mais útil para o Botafogo pelo fato justamente das minhas demais vertentes do que efetivamente pelo background desportivo. Há outros advogados que fazem e entendem lá e que são importantes para caramba. Mas eu digo para vocês que o que movimenta mais o jurídico a nível de grosso de trabalho, de demanda, são as atividades que não são de desportivo. É o que vai envolver trabalhista, que vai envolver proteção de dados, propriedade intelectual, contratos, tributário. Então, para a gente poder fazer a análise sobre qual é a melhor pós ou o melhor curso, a gente precisa olhar para esse currículo que dê essa visão 360. E aí eu vou ser muito sincero com vocês. Curso de direito esportivo tem vários por aí. Curso ou pós-graduação que tem essa visão 360, eu, honestamente, só conheço do futebol interativo. Então, acho muito difícil vocês conseguirem achar algum outro referencial no mercado que tenha essa capilaridade, essa diversidade, tá? Então, assim, não é falando aqui para vocês, para puxar sardinha, porque a gente está no evento aqui, não, mas é só você olhar a menta e comparar com o restante do benchmark. Eu acho muito improvável que vocês achem um outro curso que tenha essa diversidade de matérias como a que eles mostraram para vocês aqui agora. Boa, boa. A Bárbara levantou a mão. A gente ia já encerrar, mas é uma última dúvida da Bárbara. Vamos deixar ela fazer a última pergunta para a gente fechar. Na verdade, ela já tirou a mão, né? Então... Ah, não, foi de novo aí. Pode falar, Bárbara. Deixa eu liberar aqui. Opa, tá mutado. Só ativar o microfone. Perdão. Eu queria fazer uma pergunta sobre o fair play financeiro, porque hoje em dia eles falam muito sobre isso. Eu queria saber como isso impactaria na SAF e nas receitas do clube. Ótimo, excelente. Fair play financeiro é algo que seria muito salutar para o Brasil, tá? O problema é a forma como algumas pessoas enxergam isso. Fair play financeiro tem como relação garantir a saúde dos clubes, no sentido de vão gastar de acordo com o que eles geram. O problema é que, para a gente falar de fair play financeiro, a gente tem que primeiro voltar na origem das receitas dos clubes. Quais são as origens das receitas? O que o clube licencia de produto, o que o clube arrecada com ingresso, o que o clube consegue com patrocínio, o que o clube consegue com cota de TV e o que o clube consegue com participação e premiação no campeonato. As primeiras linhas que eu falei, patrocínio, sócio-torcedor, camisa, etc., são de cada clube. Isso é o que faz cada clube
diferenciar. Então, um patrocinador quer pagar X para o clube Y e quer pagar 10X para o clube Z. Isso daí é do mercado e é da análise de mercado de cada um. Agora, quando a gente fala sobre direitos de transmissão, quando a gente fala sobre participação no campeonato, a gente está falando de receitas que só existem porque futebol é praticado num esporte coletivo em que um clube joga contra o outro. Então não adianta, por exemplo, você pegar o Flamengo A e o Flamengo B para o Flamengo A jogar contra o Flamengo B. Ninguém está interessado nisso. As pessoas estão interessadas em ver, como a gente viu nesse final de semana, um jogo super emocionante como foi Flamengo e Vasco. E aí, para se falar em fair play financeiro, necessariamente precisa se falar em distribuição igualitária. Não estou dizendo igualitária de ser proporções iguais, mas você precisa ter uma distribuição racional das cotas de TV e dos prêmios de participação. A Premier League é um expoente nisso, nesse sentido, em relação à distribuição. Só que quando se fala aqui em fair play financeiro, e curiosamente veio se falar em fair play financeiro quando o Botafogo mudou a lógica, como os clubes de fato traziam dinheiro a partir dessa perspectiva de colaboração. Então, assim, sendo muito sincero e franco e honesto como você, assim, muito do que se fala de fair play financeiro hoje é choro, porque fair play financeiro, efetivamente, pressupõe uma discussão séria no que diz respeito à distribuição de premiação de participação e de cota de TV e também de premiação por posição. Uma vez que você tenha essa primeira discussão evoluída no Brasil, a discussão sobre o que você gasta estando atrelado ao que você arrecada é perfeitamente possível. Mas antes disso, se a gente implementa diretamente só essa limitação de quanto você gasta com o que você arrecada, você perpetua diferenças financeiras entre os clubes. E não é isso que pode acontecer. Então, uma máxima que se tem é: o futebol brasileiro ele pode ser muito mais exportado para o exterior do que ele é. A gente já começa perdendo quando eu vou, por exemplo, num campo de futebol de bairro e os meninos e as meninas estão jogando bola usando camisa do Paris Saint-Germain, do Real Madrid, do Bayern de Munique. Eles conseguiram fazer internacionalização, enquanto a gente não. O erro está nisso. Então, ao invés dos clubes ficarem lá querendo disputar migalha entre um e outro, falando: não é competitivo você gastar dessa forma que você está endividado, vamos primeiro reorganizar, fazer todo mundo ganhar mais dinheiro junto, distribuir esse dinheiro de maneira igualitária e aplicar as regras de fair play financeiro. Aí, beleza. O problema é que, no final das contas, a gente viu uma quebra de hegemonia, em especial no ano passado, abrindo o olho das pessoas, e aí começou a se discutir muito fair play, e você consegue ver que tudo vai correr para algum canto. Quando não era o fair play, era o gramado sintético. O Atlético Paranaense joga com gramado sintético há uns 20 anos. O Botafogo jogou a 2, começou a fazer show pra caramba, ganhar dinheiro e ganhar os campeonatos, e isso começou a ser uma pauta. Palmeiras começou a ganhar os campeonatos e começou a ser uma pauta. Então, algumas das discussões são salutares, mas a forma como é colocado é feito de uma maneira politizada e de uma maneira de interesse egoísta e não de interesse de visão. Tudo isso para te dizer, e eu precisei fazer essa construção para construir o argumento, fair play financeiro é fundamental, a gente precisa discutir isso no Brasil, a gente precisa ter isso no Brasil. Mas antes, a gente precisa falar sobre direitos de transmissão, premiação e participação no campeonato. Quando a gente falar primeiro disso, a gente consegue ter uma discussão madura sobre fair play financeiro. Obrigado, Bárbara. Ótima pergunta. E foi ótimo poder também trocar com você. A gente só tinha trocado pelas redes sociais. Poder falar ao vivo agora com você foi super bacana. Obrigado. Boa. E essa discussão é muito importante, né? Porque a gente sempre vê a ótica da mídia, né? Do que a mídia nos traz e, obviamente, quem está nas cadeiras que discutem isso de forma profissional, muitas vezes não tem a oportunidade de falar, como é o seu caso, como é o caso de outras pessoas que estão no jurídico dos clubes e das instituições do futebol. Então, é muito disso que a gente tenta trazer aqui no Futebol Interativo. É trazer a visão de quem está dentro do campo. Quem está dentro do campo no sentido de estar na arena, de estar no clube, de estar colocando a mão na massa, né? Então, o que você trouxe até na dúvida anterior, né, da nossa ementa, do que a gente traz aqui no nosso curso, na nossa pós-graduação, é isso, é trazer a prática, né? Então, a gente até se posiciona como a única pós-graduação que une o direito e o futebol na prática, né? E não só o direito desportivo, que é muito importante, mas a gente sabe que tem que ir além. E eu gosto de trazer também a questão da experiência prática, né? Como o Vitor Hugo trouxe, que é um dos nossos pilares, é a gente
estar junto dos clubes. Hoje a gente tem mais de 120 clubes parceiros. Além de clubes, a gente tem algumas instituições como o Tribunal de Justiça Desportiva do Piauí, que a gente também utiliza para fazer as nossas experiências práticas dos cursos de Direito, da pós-graduação de Direito. Então, o que a gente tenta trazer, além do conhecimento técnico, além das conexões com os profissionais do mercado, que é o que a gente está fazendo hoje, é a experiência prática, que vai te dar a ponta do iceberg para você mergulhar, né, no mercado do futebol, no mercado jurídico do futebol. Alan, eu queria que, se você tiver algo mais para falar, deixar as suas últimas palavras e a gente encerrar nosso evento de hoje. Por favor. Muito obrigado. Primeiro, eu queria agradecer aqui a participação de todo mundo. Acho que pegar aqui meio de semana, à noite, o pessoal está junto aqui comigo desde as 7 horas, foi muito bacana, então agradecer a participação de todos. Agradecer pelas perguntas, foram ótimas perguntas, eu acho que essa troca é muito bacana. Vocês conseguem ver que tem um corpo de professores aí bem vasto dentro da nossa pós-graduação, muitos deles super acessíveis online. Vocês podem me acompanhar nas redes sociais em @Alan com 2 L's Turano. Vai ser um prazer poder continuar trocando com vocês lá e quem sabe a gente não se vê também aí na continuidade da jornada acadêmica. Foi um prazer enorme estar com vocês. E digo o seguinte, pessoal, para quem não conseguiu acompanhar, manda lá para aquele seu amigo que eventualmente perdeu para conhecer aqui as iniciativas do futebol interativo. Ainda há tempo de ficar por dentro do que vai acontecer nas próximas semanas. Um abraço a todos. Boa, muito obrigado, pessoal. Vamos encerrando por aqui e até a próxima.